Sabemos que Deus não trabalha sozinho e que nós não somos fantoches em suas mãos. E uma das passagens que nos diz isso é: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. Ou seja, Deus age de acordo com as nossas atitudes. E existem algumas atitudes que podem nos conduzir a uma intimidade maior com Deus e outras que podem nos afastar dele. E hoje, através desse vídeo, eu quero não somente te alertar para essas atitudes que te afastam, como também te encorajar a você chegar mais perto. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você deseja ir mais fundo na caminhada com Deus, conhecer mais da sua palavra e colocá-la em prática no seu dia a dia, na sua vida, você chegou ao lugar certo. E eu te convido, fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Bom, e hoje nós vamos falar sobre algumas atitudes que nos afastam de Deus. Mas antes eu preciso ler com você Romanos 8, 38, 39. Olha só o que Deus nos diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. E nesse versículo você pode ver como o amor de Deus é imutável, é inabalável. Não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, que Ele não vai nos amar mais ou nos amar menos. Mas o que nos afasta de Deus são as nossas escolhas. É por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo para você. E tudo começou desde o Jardim do Éden, quando o primeiro homem que foi criado por Deus, Adão, resolveu pecar. Decidiu, escolheu pecar. E aí houve imediatamente uma separação do homem de Deus, não só de forma física, mas também espiritual, que vem até os dias de hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que não é Deus que escolhe se afastar do homem, mas é sim a nossa decisão de pecar, pois o pecado e Deus não se misturam. E essa é a primeira atitude que nos afasta de Deus: o pecado e a desobediência. Em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado e a desobediência, eles nos cegam de tal forma que fazem com que a gente passe a acreditar que não precisamos mais de Deus, que não precisamos nos reconciliar com Deus. Nós passamos a criar desculpas de que, isso aqui que eu fiz não foi tão ruim assim, né? Tipo, Deus me perdoa. Mas infelizmente, eu quero deixar claro aqui para você que essa é uma escolha que muitas vezes pode não ter volta. E eu posso te dizer isso por experiência própria. Porque enquanto eu desobedeci a Deus, enquanto eu quis fazer conforme a minha vontade, não perguntar para Deus antes de tomar alguma decisão, atitude, enquanto eu quis viver do meu jeito, achando que eu que estava certa, que eu precisava ser feliz, que Deus iria entender porque Deus queria a minha felicidade, eu fui caminhando para um lugar de cegueira, cada vez maior, onde tudo era normal, mas cada vez ia me conduzindo para mais longe de Deus. E eu não vou me entreter aqui nesse assunto para não encobridar o vídeo, mas caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre a minha história, o meu testemunho de vida, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você estar conferindo depois, tá bom? Quando pecamos, nós escolhemos o nosso próprio caminho e destino, ao invés de seguirmos os planos que Deus tem para a nossa vida. E o pecado nos conduz para uma segunda escolha, que é a idolatria. E o que é a idolatria? Será que você sabe? A idolatria é quando colocamos qualquer coisa acima de Deus. Isso pode ser riqueza, fama, sucesso, até relacionamentos.
ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração, nem mesmo aqueles que mais amamos, nem comida, nem vícios, nem bebida. Nada disso poderá preencher o vazio que só Deus pode preencher. É por isso que quanto mais as pessoas se jogam nessas coisas, mais elas continuam querendo, buscando mais e nunca se satisfazem, até se destruírem totalmente. E aí quando vão ver, estão no fundo do poço sem saída. Não conseguem mais sair. Deus é um Deus misericordioso, um Deus que nos resgata e que está sempre de braços abertos a nos acolher. Mas o pecado, ele pode nos tragar de uma forma, nos cegar de tal forma, que somos nós que não conseguimos ir até Deus. Somos nós que não conseguimos nos voltar a Deus para recomeçar, entende? E quer você acredite ou não, o diabo existe. E ele está ao nosso derredor, como diz na palavra, tentando nos roubar, nos matar e nos destruir. E eu queria deixar aqui um pequeno alerta para você que está vivendo um relacionamento, para relacionamentos tóxicos. Cuidado! São muitas as mulheres e os homens que estão entrando em depressão profunda, que estão se desesperando, porque estão caminhando num relacionamento com pessoas que não são certas. Pessoas que só estão trazendo tristeza, dor, cada vez mais te afundando. Isso não é um relacionamento vindo de Deus. Um relacionamento de Deus te fará sorrir, te fará crescer, irá querer crescer junto com você, planejar junto com você e viver em santidade junto com você, buscando a Deus junto com você acima de todas as coisas. Então, se você não está nesse tipo de relacionamento, saia, se afaste. No começo, certamente vai ser difícil, doloroso, porque todo apego para a gente se soltar é difícil. Eu sei como é isso. Mas eu consegui vencer, e eu sei que você vai conseguir também. E isso vale para qualquer tipo de idolatria, qualquer coisa que esteja ali aprisionando. Com oração, com jejum, com caminhada diária com Deus, a gente vence qualquer coisa. Em Oséias 4:6 nos diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E esse é o nosso terceiro ponto. O conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido, né? E é verdade. A palavra de Deus, ela é nosso pão diário, que nos sustenta, que sustenta o nosso espírito, que faz a gente poder vencer os desejos da nossa carne, manter a carne ali onde é para ela ficar no canto dela e se sobressair o espírito. Ela é o manual de vida que o Senhor nos deixou. Se não lermos a palavra diariamente, se não conhecermos o que Deus tem para nós, o que Ele deixou para nós ficaremos fracos, cada vez mais fracos, e nos distanciaremos dele. E aí nós entramos no quarto ponto, que é a frieza espiritual, que é onde nós perdemos o desejo de buscar a Deus. Perdemos o desejo de ler a palavra, perdemos o desejo de orar, de ir à igreja, e assim a cada dia vamos nos distanciando. Uma coisa vai puxando a outra, entende? Na nossa caminhada cristã exige que a gente tenha disciplina diariamente, seja numa busca através de oração, de leitura da palavra, de jejum, de meditação da Bíblia. Deus, ele tem um rio preparado para nós de águas vivas. E somos nós que precisamos entrar na direção dele, ir ao encontro dele. E a cada passo que a gente dá, ele dá um passo também na nossa direção. E vai nos enchendo cada vez mais da sua presença. Nós vamos percebendo cada vez mais a sua presença. Nós vamos sendo mais sensíveis à voz do Espírito Santo. É algo que naturalmente vai acontecendo. E tudo que nós fazemos em direção a Ele, não é para a gente conseguir mais amor de Deus,
ou sermos especiais. Não, nós já somos, nós já temos o amor de Deus. Isso tudo é para cada vez mais caminharmos em intimidade com Ele. Olha só o que Deus diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas aí a gente pergunta, por que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes? Né? A gente vai voltar um pouquinho no 4 e Deus diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As pessoas que são orgulhosas e soberbas, elas normalmente têm um coração fechado, trancado para a voz de Deus. Não conseguem ouvir o Espírito Santo que está dentro delas. E aí cada vez mais fica mais difícil ela se achegar a Deus, ela buscar a Deus. Porque ela não precisa de Deus. Ela se satisfaz. Ela é autossuficiente. E assim nós passamos a fazer nossas próprias escolhas, fazer tudo com as nossas próprias forças e tomar nossas próprias decisões sem buscar a Deus. E aí nós chegamos no último tópico que nos afasta de Deus, que são as preocupações e ansiedades desse mundo. E como isso é difícil, né, gente? Porque como as pessoas têm caminhado ansiosas nesses últimos tempos. Mas tudo isso acontece porque nós focamos nos problemas. Olha o que Deus nos diz em Mateus 6, do versículo 31 ao 33. Não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí o versículo 34 diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. E aí talvez você diga, Luciana, é muito fácil falar. Gente, eu sei que não é fácil. Eu também passo por situações difíceis. Todos nós temos problemas. O problema nós sempre teremos. Mas a questão não é essa. É você focar no problema. Para que os problemas nos dominem a ponto de tirar nossa paz. E a ponto da gente esquecer que nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Não é na situação fácil, que tudo está bem. Assim é muito bom, muito tranquilo, né? Mas na situação difícil é que a gente vai realmente provar se a gente confia em Deus. E Ele diz, né, que não andeis ansiosos por coisa alguma, pois Ele tem cuidado de vós. Se você e eu estamos realmente caminhando com Ele diariamente, nós teremos a certeza no nosso coração de que podemos confiar e descansar, mesmo com tudo que esteja acontecendo à nossa volta. A gente vai sentir dor, a gente vai chorar, mas a gente vai chorar aos pés dele. E ele vai trazer a paz que a gente precisa, aquela paz que excede todo o entendimento. Eu tenho vivido isso na minha vida e é por isso que eu estou trazendo aqui para você. E como fazemos isso? Tirando também os olhos de tudo que é terreno e focando em Jesus. Só Ele pode dar para mim e para você a paz que nós precisamos nesse momento de dor, desespero, tristezas, angústias, ansiedades que nós vivemos. Num mundo desse tão conturbado, não é verdade? Mas nele nós encontramos paz. E para finalizar, eu quero te dizer que em Jesus nós também encontramos esperança. Deus enviou o seu Filho Jesus, seu único Filho, para nos salvar e nos reconciliar com Ele, daquele pecado que Adão cometeu e veio de geração em geração para todos nós. E nós passamos a ser filhos de Deus, novamente.
não são mais criaturas. E aí nós não somos mais separados de Deus. Em Cristo, nós não temos mais essa separação. Precisamos a cada dia reconhecer a nossa pequenez diante dele, que somos fracos e dependemos dele. Lembra o que diz em João 15:5? Sem mim nada podeis fazer? Não existe outra forma, não existe outro meio de você ser perdoado, de você receber o perdão para voltarmos a ter comunhão com Deus, senão por meio de Jesus Cristo. E a cada dia nós vamos ser transformados de glória em glória, em sermos ser humanos melhores a cada dia, dando um passo de cada vez. Deus vai nos direcionando passo a passo no que fazermos, como agirmos, que decisão tomar, que caminho seguir. Mas para isso nós precisamos ter intimidade. É por isso que eu criei esse canal, para te ajudar a ir mais fundo em intimidade com Ele. E eu estou indo junto com você nessa jornada, a cada vídeo, a cada leitura. Tem muitos vídeos e muitas playlists aqui que vão te conduzir a essa intimidade com Deus. Por isso eu reforço sempre aqui no canal. Dá uma passada nas playlists aqui embaixo, escolhe uma playlist de vídeos e vai assistindo. Como ter intimidade com Deus, estudo sobre o Espírito Santo, vivência em oração, em leitura da palavra, tem bastante coisa. Como ser salvo. Vídeos falando sobre batismo do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo, o que é a diferença do batismo com fogo. Tudo isso vai nos trazendo conhecimento da palavra e vai nos conduzindo nessa intimidade maior com Deus. E como eu sempre digo, grave isso. Nunca será por nossas próprias forças, nem por nosso próprio mérito, mas pela força dele, que habita em cada um de nós e que nos ajuda a cada dia a prosseguir. Tem dias que não são fáceis, que a gente acha que não vai conseguir mais seguir em frente, que chegou no fundo do poço, mas é aí que Deus nos pega pela mão, quando a gente estica a nossa mão para Ele pedindo socorro e confia. Segura na mão dele e ele nos leva a prosseguir. Tem uma música que eu amo, da Sueli Façanha, eu não vou cantar aqui agora, mas eu vou dizer mais ou menos para você que a letra dela diz assim: com tua mão, Senhor, segura a minha. Eu não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Eu só iria fraquejar, mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Que toda honra, glória seja dada a Deus, sobre tudo e todas as coisas na nossa vida. Que tudo seja por Ele e para Ele. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.